Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Deuteronômio do capítulo 1 ao capítulo 3. Estamos abrindo o quinto livro da Bíblia, o último então do Pentateuco. O texto começa dando toda a pinta de ser um diário para relembrar as coisas que aconteceram, para fazer o registro de fato. E então esse registro deixa para nós o entendimento que Moisés fez toda essa narrativa de ponta a ponta, como se fosse a forma final, a despedida de Moisés, falando com o povo já às portas da entrada na Terra Prometida. Alguns acreditam que não, que esse discurso foi acontecer, esses discursos, esse grande discurso que é o livro de Deuteronômio, que tem alguns discursos no meio, ele teria acontecido aos poucos, durante a caminhada, tentando trazer à memória do povo todas essas informações. De qualquer forma, eu entendo que na chegada da terra, da fronteira da Terra Prometida novamente, depois de passar tanto tempo no deserto, era sim importante trazer para a memória do povo todas as coisas que aconteceram, para tentar evitar que o povo desanimasse mais uma vez. Então, a história que foi contada ali, se ela foi contada assim de fato, mostrando toda a sequência de acontecimentos, trazendo novamente a lembrança ao povo do que de fato aconteceu. Mas se aconteceu aos poucos ou se aconteceu de uma vez, isso é o menos importante. O mais importante é que essa lembrança de fato aconteceu, que esse resgatar da história de fato aconteceu e que toda a história foi lembrada. Se foi cansativo ficar ouvindo tudo de uma vez, pode ter sido tudo de uma vez, como pode ter sido aos poucos, dia a dia. Não importa, o que importa nesse caso é que a história foi realmente lembrada para trazer na lembrança tudo aquilo que o Senhor fez pelo povo, tudo aquilo que o povo fez e foi contra a vontade do Senhor, e aquilo que o Senhor fez durante a caminhada para mostrar que Ele cuida e que Ele direciona todas as coisas para que o povo não desanimasse novamente às portas da entrada da Terra Prometida. Como o texto começa então resgatando algumas histórias, nós não vamos repetir a nossa história aqui nessa mensagem, pois nós já falamos sobre elas, enquanto falamos sobre cada história durante o acontecimento delas, quando lemos nos outros livros. Mas é bom registrar que alguns textos que aparecem entre parênteses em algumas versões, parecem notas de rodapé, uma explicação posterior para pessoas que fazem a leitura depois do texto. Não são todos os textos, alguns sim parecem uma explicação do próprio Moisés, mas alguns outros parecem esse comentário extra, que seria para ajudar no entendimento de quem fizesse a leitura depois. Isso acontece por conta da organização posterior do texto, que junta informações variadas e textos diferentes em um só livro, e quem faz essa junção entende necessário fazer algumas observações para poder ajudar no entendimento de quem viesse a ler depois e não tivesse conhecimento de toda a história. E essas inserções do texto, esses momentos em que o texto mostra isso, é que me faz entender que o texto bíblico mesmo revela quando essa possibilidade se aplica, quando o texto é fruto de um momento posterior ao acontecimento de fato, quando ele foi escrito bem depois do evento acontecido literalmente. O texto bíblico, para mim, prova isso. Já falei isso em outras mensagens e volto a insistir nisso. Alguns críticos dizem que algumas profecias foram escritas depois, quem sabe até depois dos eventos ocorridos. Não seria mais profecia, não é verdade? Então, eu não consigo encaixar em todas as situações essa possibilidade do texto revelar algum indício de que foi escrito depois, posteriormente ao período de fato do acontecimento, porque quando isso acontece, o texto bíblico revela. Então, talvez tenha algumas situações que o texto bíblico não deixe claro, mas colocar isso em qualquer situação, qualquer momento, já tentar levar isso, inclusive para questões de profecias, é um pouco demais para mim. Eu acho que o texto não me permite pensar dessa forma. Há situações em que o texto de fato foi escrito depois. A maioria delas o próprio texto explica, e não são todas que os críticos acreditam que foram escritas depois, que de fato foram. Um fato que chama atenção na porção que nós lemos hoje é que Moisés cita Edom como uma espécie de exemplo para que um outro povo tivesse dado atenção ao que Edom fez
se tivesse feito como Edom fez, não teria sido atingido, né, não teria tido problemas. Mas como não agiu da forma como Edom teria agido, Israel foi para a batalha com esse povo e venceu nessa batalha esse povo. Nesse texto diz que Edom deixou Israel passar. Mas quando nós lemos antes essa passagem, falando a respeito de Edom e Israel querendo passar por seu território, o texto diz que Edom não deixou. E foi inclusive ao encontro de Israel dizendo, não vai passar não. Os críticos já então apresentam, tem uma contradição aqui, porque uma hora deixou passar, outra hora não deixou passar, isso é uma contradição, onde já se viu, e o pessoal acredita nesse texto. Ai, como o pessoal gosta de achar contradição no que o texto bíblico diz, não é verdade? E aí alguns tentam negar então diante disso. Não tem isso não, Edom deixou mesmo. Ou quando lê um texto fala que Edom não deixou, quando lê o outro fala que Edom deixou. E que, não tem contradição nenhuma, apesar dos eventos parecerem tão diferentes. Não tem como negar. Um texto fala que Edom não deixou e agora fala que Edom deixou. Então eu vou pelo caminho dos críticos que apontam contradição? De forma nenhuma. Pessoalmente eu tenho um entendimento completamente diferente que une as duas versões, que une as duas possibilidades. E eu apresento agora. Edom realmente não deixou Israel passar como um todo. Tinha medo que um povo muito numeroso passasse por seus termos e tivesse algum problema. O Senhor não permitiu batalha contra Edom naquele momento, e então o povo teve que encaminhar de outra forma. Mas enquanto o povo rodeava, e até reclamava, porque o caminho ficou grande demais por ter que rodear e essa coisa toda, Edom, que temia a passagem de 600 mil, por exemplo, do povo por dentro dos seus termos, não se opôs a grupos menores que estavam lá no deserto, que se deslocaram um pouquinho e foram fazer negócios nos termos de Edom. Dessa forma, nós unimos as duas ideias. De fato, Edom não deixou o povo passar, mas quando grupos menores iam até lá, eles faziam negócios, eles compravam, vendiam, faziam negócios entre eles, e tudo se resolveu sem nenhum problema. Então, quando um grupo grande quis passar, não podia mesmo. Mas quando um grupo menor ia lá e fazia negócios, foi feito negócio sem nenhum problema. E aí, quem sabe, quando um grupo foi e deu certo, aí quando o grupo voltou foi outro grupo e ficavam intercalando. Não sei como de fato pode ter acontecido toda essa dinâmica, mas eu consigo ver essa situação. Eu consigo ver Edom não dizendo não para o povo passar como um todo, mas não negando a possibilidade de algum tipo de negócio, quando alguns do povo, um grupo menor, ia até os seus termos e fazia negócios. Assim, as duas memórias podem ter permanecido, as duas memórias ficaram, e aí num momento é registrado de um jeito e em outro momento é registrado de outro, mas as duas coisas teriam lugar se nós parássemos para pensar um pouquinho e tivéssemos um pouquinho de boa vontade com o texto bíblico, nós conseguiríamos então entender que sim, é possível as duas coisas, não passou como um todo, mas uma parte do povo foi até lá e fez negócios e não teve nenhum problema. Há de fato muita má vontade com o texto bíblico, já se pensa logo em contradição. Alguém pode dizer que da mesma forma eu tenho muita boa vontade com o texto bíblico, eu só penso bem. Bom, eu vou dizer que é verdade, eu não posso negar isso. Agora, se você observar bem nessa minha explicação, eu não nego que houve duas versões para o mesmo fato, só não aponto direto como o ponto principal uma contradição entre eles. Procuro achar um caminho que interligue as duas narrativas. Parece que é o caminho do meio termo, não é nem tentar negar que há duas narrativas, não tem jeito, há realmente duas narrativas, e que são diferentes, mas também não nego, não chego ao ponto de dizer que isso é contradição. Talvez esse seja o melhor caminho, seja a melhor forma de nós mostrarmos um pouco mais de boa vontade com o texto bíblico. Não é nenhum absurdo chegar a esse entendimento, que de fato essas duas memórias permaneceram, que Edom não deixou o povo passar como todo, mas ainda assim fez negócios com o povo quando grupos menores foram andar por seus termos. Outra discórdia que aparece é quando se fala dos 40 anos no deserto. Deuteronômio 2,14 diz que o povo ficou 38 anos no deserto. Ficou 38 anos, diz Deuteronômio 2,14. Aí começa uma nova discussão. Foi 40 anos, foi 38 anos, foi isso, foi aquilo, é mentira. Como é que você acredita nesse texto e essa coisa toda?
Acontece que o povo passou sim 40 anos no deserto, e ele passou, mas nós lembramos que antes da chegada às fronteiras da Terra Prometida, nós lemos lá em Números isso, no capítulo 10. Nós lemos que o povo chegou, saiu para ir em direção às fronteiras da Terra Prometida no segundo ano. Que segundo ano é esse? O segundo ano desde a saída do Egito. Essa é a forma como se entende. Então não tem nenhuma crise. O povo passou 2 períodos no deserto, juntos, 2 períodos que não se separam. Não, aconteceu 2 anos e depois mais 38. Não. Nós podemos dividir esses 40 anos em 2 períodos. 2 anos antes de chegar até a fronteira da Terra Prometida pela primeira vez, quando os espias vão e trazem um relatório que é temerário e o povo duvida que possa conseguir tomar a terra, e depois, logo em seguida, ligado um período no outro, passa mais 38 anos no deserto, completando 40 anos. Não tem nenhuma contradição, não tem nenhuma encrenca, não está errado quem fala 38 anos depois, desde que fale que foi depois de chegar até a fronteira. Essa crise acontece por conta daquela coisa de se achar que o deserto só começa depois que o povo teve medo e os espias foram e o povo teve medo. Aquela discussão sobre deserto que a gente teve, que eu passei algumas mensagens falando no final da mensagem a respeito de deserto. Como se entende que o deserto começa exatamente depois que os espias duvidaram, aí quando fala 38 anos no texto de Deuteronômio, começa a encrenca. Mas o deserto não começa exatamente nesse momento. Começa logo que o povo atravessou o mar e estava já caminhando em direção à Terra Prometida. 2 anos, pelo menos, antes de chegar a primeira vez na fronteira e depois mais 38 anos depois do receio com o relatório dos espias. Completa os 40 anos. Nenhuma crise. Deuteronômio, então, ele apresenta um grande discurso de Moisés, que agora tem 120 anos. E o povo está perto da tomada, finalmente, da Terra Prometida. O detalhe é que Moisés, de fato, não entrou na Terra Prometida. Nós vimos isso lá em Números 20, do capítulo 7 ao versículo... do capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12, que ele deveria falar com a rocha e bateu na rocha 2 vezes. Então, ele não entrou na Terra Prometida. Nesse grande discurso que é o livro todo, que é dividido em alguns discursos de fato, Moisés já sabia que não entraria na Terra, mas se preocupa com o povo que vai entrar e quer trazer a lembrança desse povo, dessa nova geração, já que aqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito e chegaram a primeira vez à fronteira da Terra Prometida, aqueles morreram no deserto. Ele quer lembrar essa nova geração que é necessário obedecer à lei, quer lembrar toda a história, lembrar tudo que o Senhor fez e lembrar que é necessário obedecer à lei, quer instruir os israelitas a respeito de como viver na Terra Prometida, apresentando não só a questão espiritual para esse povo, mas também a forma de se comportar socialmente, politicamente e também do ponto de vista da moral. Que nós estejamos sempre prontos a ouvir do Senhor quando Ele quiser nos falar as coisas que precisamos saber, lembrar, relembrar, não importa. Que nós estejamos sempre prontos para ouvir do Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.